Vamos ao Evangelho segundo Marcos, capítulo 10. Versículos 42 a 44. Marcos 10, 42 a 44 diz: Mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes: Sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, nos ajuda a concentrarmos um pouco na questão do serviço cristão, serviço pessoal de uns para com os outros, e de uma maneira ainda mais particular na presteza, na prontidão para este serviço que é o nosso assunto de hoje. Faz-nos servos, mas servos prontos para o que é óbvio, servir. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que pedimos e agradecemos pelo resultado. Amém. O título é Pronto para servir ou não? Cada um vai responder para si. Pronto para servir ou não? Não é nenhuma novidade que uma das características mais importantes do crente é o serviço, ou dizendo de outra forma, um dos deveres ou uma das atribuições mais básicas para um discípulo de Cristo, como ele próprio estabeleceu aqui, é não estar com grandeza na cabeça, uma grandeza em termos de autoridade, em termos de uma posição neste mundo, mas uma disposição, uma vontade de servir uns aos outros. Como o tema serviço cristão é muito abrangente, eu vou concentrar, como já coloquei até na oração, na prontidão para o serviço, que é um aspecto mais particular do mais geral. Prontidão, a presteza para o serviço. Vamos a 2 Timóteo capítulo 2, versículo 20 e 21. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 20 e 21. Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para honra, outros, porém, para desonra. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Preparado. Agora, interessante é que o termo preparar no grego tem o sentido de estar pronto. Aliás, a NVI, Nova Versão Internacional, em vez do termo preparado, tem pronto, que dá uma ideia, inclusive, melhor de prontidão, porque alguém pode estar preparado para fazer uma prova, estudou o ano inteiro para aquela prova, e na hora de fazer a prova, está doente, ou viajou, ou está com preguiça, vou para a segunda chamada. Então, num certo sentido, ele está preparado. O termo preparado pode ter esse duplo sentido. Ele está preparado, mas não está pronto,
não está com a disposição imediata de fazer. Então, talvez o termo pronto, e que é totalmente fiel ao original, a ideia de estar tudo, como se diz, no ponto de bala, uma expressão nossa no português, pronto. E é isto que Paulo quer dizer aqui. No texto, no contexto, ele vinha falando de uma lista de atitudes a evitar. Lá no versículo, desde o versículo 14, 15, 16, ele vem enumerando coisas que nós deveríamos evitar. Uma vez colocado isso, ele desafia o crente a ser um vaso para a honra, ou seja, útil. Olha, numa casa tem vaso para todo jeito, não seja um desses que é para desonra, é um uso ruim. Não, seja um vaso que esteja pronto para serviço, que seja útil a uma casa. Aí então ele termina falando na ideia do preparo. Eu quero dar 3 exemplos de presteza para servir. Isaías, na famosa passagem de Isaías capítulo 6, na chamada dele, quando ele teve uma visão do trono de Deus, belíssima, ficou arrasado, achando que ia morrer, porque ele era um homem de lábios impuros e pertencia a um povo também de lábios impuros. Aí veio um anjo, tocou o lábio dele com a brasa, disse que ele estava então purificado. Então uma passagem muito solene, pintando um ambiente de fato tão solene, nós não podemos nem imaginar a grandeza de tudo aquilo, em ver de uma maneira física ou visível aos olhos dele a glória de Deus. Aí acontece a chamada dele, versículo 8: depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Estou em Isaías 6 e 8. Quem há de ir por nós? Isaías podia ter ficado calado, né? Que o negócio é muito grande demais para mim, achei que era morrer, e ele achou que ia mesmo. Ele disse: estou perdido, no versículo 5, estou liquidado, estou morto. Ele achava que era morrer, desaparecer, ser pulverizado. Esse ambiente aqui, não, eu não sei o que envolve essa chamada, não sei, eu acabei de chegar e podia ter ficado calado. Ou, se ele quisesse se livrar de uma maneira mais rápida, não era nem ficar calado: eu não sou. Porque tem gente assim, já notou? De que você está numa roda, às vezes roda de filhos, ou numa roda de pessoas, e diz, ou no trabalho: estou precisando de alguém para fazer um serviço tal. Eu não posso. Eu nem perguntei se você podia ou não podia. Você já está dizendo que não pode. Já notou que tem gente assim, que é o contrário de presteza, já vai dizendo que não pode. Mas Isaías dá uma belíssima demonstração exatamente do que Paulo quis dizer lá em 1 Timóteo. 2 Timóteo ainda vai dizer outras coisas. Presteza: eis-me aqui, envia-me a mim, eu estou pronto. Para que, Isaías? Não tenho a menor ideia. Não tenho a menor ideia, mas o Senhor dos Exércitos precisa de mim. Bonito demais. 2 Coríntios capítulo 9, versículos 1 e 2. Os irmãos de Corinto, a cidade não é Coríntio, nem Coríntia, a cidade é Coríntio, é Corinto, e os irmãos de Corinto, ou os coríntios, capítulo 9, versículos 1 e 2. Ora, quanto à assistência a favor dos santos, é desnecessário escrever-vos. Por quê? Porque bem reconheço a vossa presteza. Olha a palavra, presteza, da qual me glorio junto aos macedônios, dizendo que a Acaia está preparada desde o ano passado, e o vosso zelo tem estimulado a muitíssimos. É interessante que a palavra no original, traduzida por presteza,
tem a ideia não apenas de prontidão, mas de voluntariedade, de boa vontade. É outra palavra diferente daquela que nós falamos em 2 Timóteo 2:21, mostrando uma boa vontade. Estão preparados, estão prontos e achando bom. O próprio Paulo, indo agora à primeira carta aos Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 7 e 8, diz: embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção, todavia nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama que acaricia os próprios filhos. Assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida. Por isso que vos tornastes muito amados de nós. A palavra aqui já é outra. Aí a ideia é fazer de boa vontade. Este pronto é: eu estou querendo fazer e com muito gosto, com muita boa vontade. É uma palavra, inclusive, feita por outras duas. Um significa bom ou boa, e a outra palavra vontade, decisão. Então quando junta as duas, dá boa vontade. Eu estou querendo fazer isso para vocês, pregar o Evangelho para vocês, não preciso, tinha obrigação de me manterem com o meu sustento, porque o obreiro é digno do seu salário, mas eu tenho dispensado isto, estou pronto para pregar para vocês, até para morrer por vocês, estou com uma boa vontade enorme para fazer isto. Então toda essa prontidão, presteza, boa vontade, deve ser característica do crente. Antes da última passagem, que já estarei encerrando, eu quero ler mais um, em Tito, capítulo 3, versículo 1. Tito, capítulo 3, versículo 1. A segunda parte, mas eu vou ler o versículo inteiro. Lembre-lhes que se sujeitem aos que governam as autoridades. Primeira ordem, então 3 ordens nesse versículo. Segunda, sejam obedientes. Terceira ordem, que é que nos interessa aqui: estejam prontos para toda boa obra. É a mesma palavra que ele falou lá em 2 Timóteo 2:21, que eu falei que era deixar tudo pronto, fazer as preparações necessárias. Na versão corrigida tem preparados. Então estejam prontos, estejam preparados para toda boa obra. É como se Paulo dissesse: a qualquer hora pode surgir uma chance de fazer uma boa obra, pois estejam atentos, estejam vigilantes, para não deixar a chance passar. A ideia é esta. Não é só uma disposição meio teórica, lenta. Eu vou pensar nisto. Eu estou pensando em fazer uma visita ao irmão, que eu ouvi dizer que ele está no hospital. E ele gosta de visita, até soube que ele acha bom quando vai irmão visitá-lo. Estou pensando nisso. Aí 2 dias depois, aquele irmão está no hospital. Eu tenho a impressão que eu preciso vê-lo. Aí 3 dias depois, ainda não fui. Qual hospital que esse irmão está mesmo, hein? Eu vou ligar para a casa dele e falar com a mãe dele e perguntar para o hospital que ele está. Aí liga, atende um amigo. Não, já estou aqui há 2 dias. Em casa de volta, saí do hospital há muito tempo. Foi bom o irmão lá. Então, esse tipo de preparo para a boa obra ou para servir é um preparo muito fajuto, porque é meio teórico. O crente quase que quer ganhar tempo, quase que torcendo para que aquela situação que necessita da ajuda dele desapareça. E detalhe, em vez do irmão ter voltado para a casa do hospital, podia ter dito assim: foi enterrado há 2 dias, né? O irmão já partiu, entrou em coma e morreu. Então
Cadê a boa obra? Não, mas Deus sabe que eu, o tempo todo, no meu coração, queria visitar aquele irmão. E você sabe que Deus vê o coração. Seu preguiçoso, seu egoísta, seu comodista. Deus vê o coração mesmo e conhece muito bem a sua má vontade, que é o contrário de boa vontade, como falou aqui, e o seu despreparo, sua improntidão, sua lentidão, sua lerdeza para fazer o que é preciso. Então entendam bem, não é só você ser um servo, você ter a vontade de servir, de ajudar os outros. O foco que eu estou dando hoje aqui é a prontidão. E estou puxando exemplo após exemplo na Bíblia, inclusive os termos lá, os termos que significam exatamente estar no ponto de bala. Acho que nós somos muito retraídos, encolhidos, comodistas, de fato, nesta área de servir. Eu entendo que tem a dureza da sobrevivência, do dia a dia complicado, de um trânsito cada vez mais engarrafado, de uma rua cada vez mais violenta quando pomos o pé na calçada, de uma tendência para ficarmos mais recolhidos mesmo, até fisicamente protegidos, os carros tudo já com vidro preto e alguns já com a prova de bala. Então tudo isso contribui como produzindo em nós uma resistência para nos expormos menos, para sairmos menos, ficarmos mais quietos, mais isolados. Os prédios com verdadeiras torres de parece quartel, cada residência hoje. Eu entendo isto. Tudo conspira para nós sermos cada vez menos dispostos a dar o tempo, a atenção, a se expor ao serviço, dinheiro curto, difícil, vida cada vez mais cara e tudo isto. Então, eu vou encerrar lamentando que nós, do século XXI, somos vítimas das circunstâncias, coitadinhos de nós. Então estamos plenamente justificados diante de Deus, porque demoramos tanto a servir, e Deus nos abençoe. Abençoe não. Desta forma eu não vou querer que Deus nos abençoe não. Absolutamente. Nós somos vítimas do próprio egoísmo e de um amor mesquinho e da nossa falta de boa vontade para servir ao próximo. As dificuldades são reais, elas atrapalham, só que eu sugiro nós olharmos por outro ângulo. É que as dificuldades tornarão cada vez mais valiosa a minha decisão de ajudar e poder fazer o que está ao meu alcance. É claro, fica mais difícil, ótimo, então é mais valioso o que eu ofereço ao meu próximo. É a oportunidade de eu demonstrar mais amor. Eu vou exercitar o meu amor, eu vou ter que fazer crescer o meu amor para aquele irmão ou não irmão, aquele ser humano que precisa da minha ajuda. Então, se o meu amor é fraco, eu reconheço que é fraco e preciso que ele seja mais forte para fazer uma tarefa difícil, complicada, eu vou pedir ao Deus de amor, que nos enche de amor quando nós pedimos, ao Espírito Santo, que joga o fruto dele no meu coração, dando amor. Senhor, me dá amor. Para que tanto amor? Para poder fazer o bem ao próximo, que eu ando muito ocupado, atarefado, meio preguiçoso, como eu disse, estou andando tudo de ruim, está tudo conspirando contra eu servir. Então me ajuda, Senhor. Então você valoriza o seu trabalho ao outro, se obrigando a aumentar o amor pelo outro e, óbvio, aumenta aquela oferta que você faz a Deus de serviço ao próximo. O fato de ser uma obrigação, que é, de ser um dever amar e servir, que é, mas não significa que ao mesmo tempo é uma oferta nossa a Deus, o serviço que nós fazemos às pessoas. Quando é de boa vontade, Deus aceita gostosamente, Ele nem se lembra, entre aspas, que é obrigação nossa, que é dever nosso. Ele nem, é como um filho que faz um gesto de obediência ao pai, ou à mãe, mas ele faz com tanto gosto, com tanta boa vontade,
que é quase como se tivesse sido algo espontâneo. O pai até diz obrigado, por uma coisa que era obrigação, mas ele fez com tanto prazer que o pai nem se lembra que aquilo era obrigação, que era. Mesma coisa para Deus. Vamos tirar da mente a ideia de que tudo é dever, obrigação, que é, mas o gostoso é a gente se esquecer disto e fazer com que o próprio Deus esqueça, entre aspas, disto, de tão gostosa que é a nossa oferta a Deus. Então eu quero deixar esse desafio a cada um de nós. É uma prova da nossa decisão de amar ao próximo, é uma prova grande servi-lo, e uma decisão de amar a Deus obedecendo-o. Eu encerro então com um exemplo belíssimo dos macedônios, 2 Coríntios capítulo 8, versículo 3 e 4. 2 Coríntios 8, 3 e 4. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. O assunto aqui é material, é financeiro, era uma ajuda aos pobres lá em Jerusalém, mas eu estou falando de um serviço geral. Então eu quero aplicar isso aqui não apenas como uma oferta em termos financeiros, mas qualquer tipo de oferta, ou seja, uma visita a um hospital, uma visita a um doente, um telefonema a quem está triste por algum motivo, qualquer tipo. Então seria interessante, se alguém pudesse olhar e dizer, puxa, o fulano fez aquilo pelo outro, fez, mas eu ouvi dizer que ele era viajar, ele viajou. Como é que ele foi lá? Como é que ele foi na casa do outro e ajudou o outro? Não é indo para o aeroporto. Ele passou lá, deu um abraço no outro e se mandou. Que coisa! Ou então voltando do aeroporto para casa, mas ele deu um jeito. Ah, rapaz. E o outro fez aquilo, não estava doente? Estava, mas foi só recuperar um pouquinho, ligou para o médico, perguntou se podia sair de casa, dar um pulo ali, o médico disse que podia, ele foi e voltou. Não está muito bem não, mas foi. Então, acima das suas próprias posses, estou falando agora de não coisas financeiras, mas de condições até físicas de serviço, exceda, superabunde na sua obra de serviço e de ajuda ao outro. Que Deus nos abençoe, irmãos, a tirarmos só da teoria, só do eu quero servir, e vamos tirar esse quero do meio e dizer assim, eu estou servindo. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, por este desafio que a Tua Palavra nos dá, e que estejamos mais prontos, com uma presteza maior, em prontidão, como uma sentinela está ali com a arma na mão, olhando o tempo todo, a necessidade de agir, pois que assim sejamos, com a oportunidade de uma boa obra na frente, que nós caiamos em cima dela com muita prontidão e boa vontade, mostrando assim amor a Ti e amor ao próximo. Em nome do Senhor Jesus, que eu te peço, te agradeço. Amém.